Fala galera, tudo bem? Sou o Marcos Lima. Nosso primeiro vídeo do canal A Contabilidade é Linda, que você segue agora. Nós vamos conversar sobre Lalu, o filho da relação que está tendo várias rachaduras. O filho da relação entre contabilidade societária e contabilidade tributária. Vamos entender quais são as diferenças. Mas antes, eu vou me apresentar para vocês, para que vocês possam entender o meu currículo. Vamos lá. Marcos Lima, sou contador graduado pela Universidade Estadual do Ceará, sou especialista em auditoria pela Unifor, sou diretor de relacionamentos da Fortes Contabilidade, sou representante da I4 Auditoria Digital, sou coordenador geral da Fortes Educação, sou coordenador da Academia Fortes, professor de graduação e pós-graduação, palestrante e instrutor do CRC Ceará e secretário da Comissão de Estudos sobre o SPED CRC Ceará. Então, nós temos todo um know-how para poder entender, para poder explicar sobre para você sobre Lalu, livro de apuração do lucro real, contexto histórico, para que você possa situar onde está pisando. Vamos lá. Seguinte, primeiro, nós precisamos entender um túnel do tempo. Esse túnel do tempo, ele caminha desde 1940, através de um decreto, que é o Decreto-Lei 2627, onde nós temos um ambiente de 1940 até 1976, onde nós conjecturamos, nós agora vamos imaginar um momento em que eu tenho um casamento. Então, esse casamento começou em 1940, entre homem e entre essa mulher. Aí eu lhe pergunto, quem que manda na relação? É o homem ou a mulher? Claro que você deve estar com a resposta intrínseca. Você deve estar com a resposta no mais íntimo da sua mente, meu amigo homem. É a mulher que manda na relação. Sempre mandou na relação. E sempre vai mandar. Marcos, então, se é a mulher que manda na relação, nesse casamento de 1940 até 1976, nesse primeiro espaço de tempo que eu quero lhe mostrar, eu preciso lhe dizer que quem mandou sempre foi a mulher. Marcos, então como é que eu vou fazer esse comparativo? O que quer dizer contabilidade societária e contabilidade tributária? Entenda como nesta relação a mulher sendo a contabilidade tributária. Aquela quem manda, aquela quem sempre o homem obedece ou sempre o homem respeita as suas ideias enquanto mulher para que não haja atritos. Então nós temos o seguinte cenário. A contabilidade tributária, aquela que nós sempre imaginamos o impacto, nós sempre imaginamos quando vamos classificar um gasto, qual é o impacto que vai trazer para a apuração relativamente ao imposto de renda e contribuição social. Então, de 1940 até 1976, nós tivemos uma relação muito legal, muito interessante, uma relação exemplar. No entanto, quando chegou em 1976, o homem se revoltou e nesta revolta ele imaginou o seguinte: eu vou agora criar pequenas regras que sejam distintas a essa relação normal, habitual, e vou instaurar uma normativa, uma regra para que eu consiga conviver em sintonia, mas para que eu possa ter um pouquinho de liberdade. E aí surge a Lei 6.404 de 1976. No surgimento dessa lei, a mulher se revolta. Ela também quer criar suas regras. E quando é em 77, ela cria o Decreto-Lei 1598 de 77. Que decreto-lei é esse, pelo amor de Deus? É o regulamento do imposto de renda. Decreto-lei hoje que você conhece, incorporado lá no Decreto-Lei 3.000 de 99. Então, lá em 77, um ano após o homem criar suas normas enquanto contabilidade societária, a mulher cria a contabilidade tributária nesse manejo com base no Decreto-Lei 1598 de 77. Então veja só, ela cria as regras dela
e o homem tem suas regras. No entanto, estas regras são bem similares, com pouquíssimas diferenças. Nesta relação, acontece de existir então um filho. Nesse casamento, surge um filho. Um filho para explicar como é a convivência entre o homem e a mulher. Qual é a afinidade entre os dois? Qual é a conexão entre os dois? E esse filho, estou conceituando agora como Lalu. Ele surge em 1978, com base na Instrução Normativa número 28 da Secretaria da Receita Federal. Surge o Lalu. Então imagina, contabilidade societária, o homem surge em 1976, com as alterações lá daquele processo de 1940. Obviamente que a contabilidade teve toda uma história dentro da sua teoria da contabilidade. Mas entenda que logo depois, no ano seguinte, as normas, a mulher cria normas para que o homem possa seguir. Mas o homem também tem que seguir suas normas com base na societária. Mas a mulher cria a norma para que eu consiga amarrar o pensamento contábil dele. E aí ela cria o Lalu. O Lalu nasce da diferença de conceito entre contabilidade societária e contabilidade tributária. E aí eu já começo a ter uma divergência de pensamento. É a primeira rachadura no casamento. Esse casamento perdura com essa rachadura até 2007. O homem viaja para o exterior e traz um negócio chamado normas internacionais. Uma revolução no seu pensamento. A mulher ficou no Brasil pensando conforme as regras brasileiras. Dentro disso, a mulher, pensando nas suas regras brasileiras, ela não evoluiu. Ela não passou a entender outros conceitos que o mundo moderno estava adotando nos seus manejos contábeis. E aí, imagina só, o homem traz as normas internacionais, fazendo uma padronização da linguagem contábil para o meio internacional. E aí vem IFRS e a alteração da Lei 6.404 de 76 com o advento da Lei 11.638 de 2007. E aí, 2 anos depois, mais alterações com a Lei 11.941. No entanto, a mulher, com a sua contabilidade tributária, ainda perdurava com todas as facilidades que a tributária trazia, mas com algumas proteções. E aí ela cria uma proteção, ela cria uma blindagem nesse período de 2007 que vai até 2014. Ela criou uma blindagem e o nome dessa blindagem para que essas normas que o homem trouxe do exterior não afetasse o seu cotidiano. E aí ela chama essa blindagem de RTT, Regime Tributário de Transição, onde eu tenho a anulação das novas regras internacionais. E uma obrigação acessória para fazer com que essas novas regras sejam anuladas, chamaram de FCONT dentro do projeto SPED. Em outro momento nós vamos explicar como é que funciona esse projeto SPED. Agora entenda o seguinte, as normas internacionais fizeram com que a contabilidade societária brasileira evoluísse. No entanto, a contabilidade tributária ficou lá estagnada. Em termos de conceito, por exemplo, AVP, AVJ, teremos outras oportunidades de fazer explanações rápidas. Mas a mulher estava estudando como esse homem estava se movimentando. A mulher, estudando. Quando chegou em 2014, ela mostra o seu trunfo. A contabilidade societária tentando se adaptar, tentando se popularizar em termos de normas internacionais, em termos de CPCs, em termos de normatizações. A contabilidade tributária vai lá e aplica o golpe. É o momento. Ela traz a Lei 12.973 de 2014, que é a tentativa
de fazer um link mais direto, mais assertivo, de acordo com as normas internacionais. E esse link mais assertivo faz com que aquele filho amadureça o seu pensamento. E aí esse amadurecimento ele é levado à tona através de um subprojeto do projeto SPED, chamado SPED-ECF. Dentro do SPED-ECF, que já teve vários nomes, tem um bloco que é chamado de Elalu. Aquele filho evoluiu, amadureceu. Ele fez com que a DIPJ desaparecesse, que é a antiga declaração de imposto de renda pessoa jurídica, e fizesse com que o SPED-ECF surgisse no lugar dela. E dentro dela tem o filho evoluído, que é o Elalu. Essa contabilidade tributária, a mulher ainda manda. A contabilidade societária, infelizmente, popularmente, não segue. Nós não conseguimos entranhar em nosso sangue todas as suas normas. Eu até pergunto, quantos de vocês que estão assistindo o nosso canal agora já leram um CPC? Em muitas palestras que eu ministro, sempre faço essa pergunta e a grande maioria responde: eu nunca li um CPC, eu nunca li uma norma brasileira técnica geral. E isso é lamentável, infelizmente. Então estamos aqui para induzir você a exatamente repensar nesse processo técnico. Então, esse SPED-ECF nada mais é, dentro, de uma forma bem simplória, eu tenho um Elalu, que é uma forma evoluída, amadurecida, daquele livro de 1978. Então, o filho da relação é o cara onde eu coloco, onde eu mostro os ajustes entre a societária e a tributária. E aí, olha só o livro que eu tinha em 78. Agora, o livro que eu tenho em 2015, atualmente, esse é o livro eletrônico. E aí eu deixo para você uma mensagem importantíssima e muito interessante da Jaqueline Coludo. Não é o diploma que forma profissionais. Só o amor à profissão pode fazê-lo, mesmo aqueles que não tiveram a instrução formal das faculdades. A contabilidade é linda e até a próxima.